Meus amigos, o circo do Brasil tá pegando fogo. O STF tá em chamas, né? Tá um verdadeiro incêndio lá no STF e a confusão tá generalizada. Você deve saber que ontem o Toffoli saiu da relatoria do caso do Banco Master, porque ficou completamente insustentável a sua presença nessa relatoria, né? Não tem a menor condição de um cara que está sendo ali quase praticamente investigado por conta de crimes ali que teria cometido relacionados com o Banco Master, fazer parte da relator, ser o relator do caso. Ou seja, ele mesmo vai se auto-investigar? Não tem o menor sentido, né? E o Magnoli aqui, o Demetrio Magnoli, lá da Globo News, partiu para cima do Toffoli, tá bravo, né? Tanto com o Toffoli como o STF, porque, na opinião dele, ele acha que o ministro Toffoli ele tem que ser tratado como investigado e não mais como um ministro. Ele tem que ser tratado como um investigado porque tem todas as razões já suficientes para isso. É isso que nós vamos ver aqui, pessoal, e nós vamos ver também o conteúdo lá da reunião entre os ministros, porque vazou, né? Vazou aí tudo que foi falado lá na reunião, como é que rolou a reunião, o que, que realmente aconteceu na reunião. Você já sabe o que realmente aconteceu na reunião dos 10 ministros do STF de ontem, onde eles resolveram tirar o Toffoli da relatoria. É isso que nós vamos saber exatamente como é que foi, né? Porque eu falei ontem no vídeo que eu fiz que foi uma armação. O Toffoli não queria sair do caso de jeito nenhum, né? Falaram que ele aceitou sair, mas não aceitou nada. Na verdade, foi uma pressão danada. Eles conseguiram convencer o Toffoli a entregar a relatoria em troca ali de fazer um apoio a ele, né? Para que ele não saísse tão mal. Vamos assistir aqui, pessoal, porque esse conteúdo tá incrível. Vamos assistir até o final. Vamos lá. Dias Toffoli não é descrito como investigado no caso Master. E eu explico. O motivo pelo qual Dias Toffoli trouxe ao Supremo o caso, a investigação do caso Master, é um contrato, aliás, que não foi concluído, entre um deputado federal e o Banco Master. Bom, Dias Toffoli tem mais do que um contrato não concluído, tem um negócio concluído, com dinheiro. Né? Passagem de dinheiro através de um intermediário, através de fundos intermediários, do Banco Master para o bolso de Dias Toffoli. A pergunta para o Supremo é por que ele não é investigado? Porque se o caso está no Supremo por esse motivo. Né? A minha segunda pergunta, a explicação do Supremo para a saída de Dias Toffoli da relatoria é uma explicação que não encontra base no regimento do Supremo. No regimento do Supremo, um ministro pode deixar a relatoria em duas hipóteses. Primeira hipótese, suspeição, conflito de interesses. E a segunda hipótese, fórum íntimo. Não, na explicação oficial do Supremo, ele saiu por altos interesses institucionais. Isso não está no regimento, é uma criação. Então a minha pergunta para o Supremo é se o Supremo está criando um novo regimento para explicar a saída de Dias Toffoli para a relatoria. E a minha terceira e última pergunta, por que o Supremo mantém o caso no Supremo e não envia para a primeira instância? Por que apenas se troca de relator? Qual é o argumento agora? Se o argumento for aquele contrato do deputado, então é preciso investigar o ministro Dias Toffoli, por uma questão de coerência básica. Nós vamos começar olhando aqui. Aí, você viu que o Demetrio Magnoli pegou forte mesmo no Supremo, né? Todos os ministros ali, ele não criticou somente o Toffoli. Na verdade, ele criticou muito mais o próprio STF como um todo do que o próprio Toffoli, né? O Toffoli ele já jogou lá para ser investigado como um criminoso, né? Tem que ser investigado ali. Ele já detonou de vez o Toffoli. Vamos assistir aqui, pessoal, o que, que aconteceu na reunião. Essa reunião foi quente, hein? Aqui na tela vocês já estão vendo a reportagem do Poder 360 e nós estamos fazendo isso aqui de mostrar para vocês a reportagem do Poder 360 porque a informação é dos jornalistas do Poder 360, né? Como eu vou ressaltar aqui algumas vezes com vocês. Então, a reportagem, ela vem descrevendo aqui o clima da reunião, né? Se haveria unanimidade ou não no posicionamento sobre o ministro Dias Toffoli. E aí começa, portanto, como vocês estão vendo aí na tela, a descrição do que foram os bastidores dessa reunião. Logo no início do encontro, o Toffoli avisou que se a corte decidisse
arguir a sua suspeição, ou seja, acatar ali que ele era suspeito para tocar o caso, ele pretendia agravar, ou seja, ele ia apresentar todo tipo de recurso possível e arrastar o caso por um tempo. Então, o que a reportagem do Poder 360 traz é que Toffoli se posicionou dizendo, olha, eu não vou sair. E se vocês acharem que eu tenho que sair, eu vou reagir, vou buscar recurso, ou seja, eu não vou abrir mão disso, mas ao longo da reunião, inclusive isso está sendo descrito aqui, e a descrição também desse roteiro, de como o debate avançou nessa reunião, nós também tivemos nas apurações aqui da CNN. Agora, nós vamos trazer aqui para vocês a descrição de alguns ministros que estão sendo retratados aqui na reportagem. O ministro Gilmar Mendes, especialmente, eu vou trazer aqui um destaque dele, ele disse, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Dias Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master, que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Lembrando aqui que ele é o decano da corte, né? O Toffoli... a ministra Carmen e o ministro Fachin tinham decidido juntos que iam forçar uma sessão do STF para julgar o pedido da Polícia Federal, mas acabou sendo uma decisão de ontem. O que teria dito, segundo o Poder 360, a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, aqui tem um ponto interessante, que ela diz assim, olha, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população... Opa, andou aqui, gente, desculpe, fez uma atualização aqui. Deixa eu voltar lá para a parte da Carmen Lúcia, em que ela diz, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo, a população está contra o Supremo. Ela disse que tinha confiança em Toffoli, mas que era necessário pensar na institucionalidade. A ministra Carmen Lúcia foi uma das que se posicionou contra qualquer solução que acomodasse, que mantivesse Toffoli no caso. Vamos olhar aqui a reação do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes disse que era amigo do André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, mas que votaria a favor de Toffoli, em defesa da institucionalidade, dizendo que a Polícia Federal fez um papel sujo e que se houve uma investigação, era tudo nulo. Então, mais um ponto aqui de ataque à Polícia Federal. Vou pular aqui e vou descer lá para o André Mendonça, que é o ministro que assumiu o caso. O André Mendonça teria concordado com Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise de institucionalidade no STF. O Poder 360 diz que ele se colocou a favor da manutenção da relatoria do Master com Toffoli, mas fez uma ressalva. Ele teria dito, segundo essa transcrição que está no Poder 360, que uma investida da Polícia Federal poderia acontecer com qualquer ministro e que queria saber se ia receber o mesmo tratamento. Tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Dias Toffoli. Isso não existe, está claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. Aí ele repete, portanto, o posicionamento de Dias Toffoli. E por último, para fechar, a gente vai trazer aqui a posição do Flávio Dino. A gente escolheu esses ministros aqui porque são os ministros que tiveram as falas, né, segundo o Poder 360, mais contundentes nessa reunião. E mais contundentes tanto a favor de Toffoli como contra a Polícia Federal. E Dino diz... teria dito, né? Essas 200 páginas, para mim, são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nesta cadeira. E esta cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só no bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Ou seja, para Flávio Dino, o ministro teria que decidido isso, não precisaria ir a plenário, nada disso, né? E ele fala, eu já disse para o meu amigo e irmão Dias Toffoli, veja que já tem maioria, mas não vai ser unânime. Eu acho, senhor presidente, que o ideal seria resolver isso administrativamente, numa nota em que os 10 ministros assinassem. Aí ele fala, né? O ministro Zanin faz uma parte, diz que reconhecer a suspeição, ou seja, acatar o que Dias Toffoli não teria condições de seguir no caso, levaria a tudo que foi feito de coleta de provas até agora ser declarado nulo. Então, gente, nós trouxemos aqui os destaques e o que fica claro, né, nessa transcrição, é importante a gente dizer o seguinte, nós não tivemos acesso à transcrição, nós não tivemos acesso a essa informação, portanto, estamos aqui fazendo uma leitura da página do site do Poder 360, mas nenhum ministro negou até agora o conteúdo do que foi descrito aqui. O que nós temos é a reação dos ministros, como eu trouxe agora há pouco,
reportagem que já está inclusive no nosso site, apuração da Jussara Soares, dando conta de que o ministro Dias Toffoli disse que é um absurdo a ilação da gravação. Por quê? Porque a desconfiança, a primeira desconfiança foi de que Dias Toffoli teria feito essa gravação. Porque como os destaques da reportagem são destaques a favor de Toffoli, houve também essa desconfiança. Então, nós vamos, a partir dessa publicação, né, e do que eu vou reforçar aqui, de que a CNN não teve acesso ao conteúdo original, né, e, portanto, não pôde confirmar a veracidade desses fatos, mas ainda assim a gente está trazendo aqui, portanto, a gente não checa a veracidade, nem como foi feita a edição desses trechos, outro ponto importante, mas estamos dividindo aqui. Por que? Aí, pessoal, você viu aí a Thaís Herédia lá da CNN mostrando como foi a reunião entre os ministros ontem, que terminou derrubando o ministro Dias Toffoli da relatoria, derrubando só da relatoria, veja bem. O Toffoli não caiu do Supremo Tribunal Federal, não, ele continua lá sendo ministro, ele apenas saiu da relatoria do caso do Banco Master, né? Esse escândalo gigantesco que está abalando a República Brasileira e que até o pessoal da Globo News, Andréa Sadi, a Malu Gaspar aí diz que é para resetar a República Brasileira, né? Pôr abaixo tudo e começar tudo de novo, porque o escândalo é gigantesco, envolve muita gente importante e, se for realmente investigado a fundo, vai gerar muito problema aí, né? Para esse pessoal corrupto que tem por aí no governo, na justiça, em todos os lugares, né? Então, pessoal, a gente só torce nessa briga aí, eu torço para briga, sabe? Eu tô torcendo para briga, para que realmente haja bastante investigação, que a Polícia Federal vá para cima mesmo e investigue todos que têm que ser investigados, né? Eles estão contra a Polícia Federal aí porque justamente a Polícia Federal está trazendo à tona coisas que os ministros não queriam que ninguém soubesse. Essa é a única verdade, né? A Polícia Federal não fez nada de errado, simplesmente ela trouxe e mostrou os fatos, e os fatos incomodam os ministros do STF. É que nem o Lula, né? Ele gosta da narrativa. Quando você bota os fatos na frente dele, ele fica extremamente irritado, né? Ele quer a narrativa tem que colar. Os fatos a gente deixa de lado, né? Ah, meu Deus do céu, esse é o Brasil, né? Esse é o nosso presidente, Lula, né? O velhinho da picanha aí, o homem das historinhas, das narrativas, para enganar o povão. E esse daí é o STF, né? Que fica contra qualquer um que se oponha ao próprio STF. Qualquer um que fale, que critique, que fale mal, que ponha em dúvida qualquer atuação de algum ministro, já é considerado como antidemocrata, né? Não pode fazer crítica que eles não gostam. Pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Será que isso vai terminar em pizza ou não? Teremos aí uma nova Lava Jato aí, passando a limpo de novo o Brasil. O que vocês acham que vai acontecer? Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Eu sei que tem, como os próprios ministros até falaram aí, tem muita gente trabalhando e querendo que isso acabe por aqui o mais rápido possível, né? E que não venha nada à tona, porque vai trazer problema para muita gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.